De minha Paraíba, começando a partir de agora mais um Rede Verdade para você nesta sexta-feira, dia 29 de março de 2024, em plena Sexta-feira da Paixão, dentro da Semana Santa. E o nosso convidado, a gente bate um papo aqui com o bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus, ele que foi recém-empossado bispo auxiliar aqui da Arquidiocese da Paraíba, veio lá do Rio Grande do Norte e está com essa missão aqui na Diocese do Estado da Paraíba. A gente vai bater um papo com ele, saber inclusive um pouco do significado desse dia tão forte, tão importante aí para caminhar Cristo da Igreja Católica. Alcivan, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença nesta sexta-feira aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É uma alegria poder participar deste programa, para que assim nós possamos formar as pessoas, a respeito dessa celebração tão importante, que é a celebração de hoje, da Sexta-feira da Paixão do Senhor. Dom Alcivan, mas para a gente entender um pouco da sua vinda para cá, foram meses intensos, inclusive, né? Você foi recém-ordenado bispo e depois vem o Papa Francisco nomeia para o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese da Paraíba, para a gente entender, para o nosso telespectador entender qual o propósito, né, do bispo auxiliar. Talvez a gente daqui no estado da Paraíba não tenha ali tantas experiências nesse sentido do bispo com o bispo auxiliar na Arquidiocese aqui. Pois bem, o bispo auxiliar, ele vem com a missão de auxiliar o arcebispo metropolitano. Já tivemos dois bispos auxiliares aqui na Arquidiocese da Paraíba, na história da Arquidiocese. Já tivemos dois bispos auxiliares, o último foi Dom Marcelo Pinto Carvalheira. Dom Marcelo foi bispo auxiliar? Dom Marcelo foi bispo auxiliar, que depois, quando se criou a Diocese de Guarabira, ele foi nomeado para ser bispo de Guarabira. Mas ele foi auxiliar, começou como auxiliar. Então, as grandes arquidioceses, elas podem assim pedir ao Papa um auxiliar, ou dois ou três, de acordo com o tamanho da população da arquidiocese. Então, Dom Delson, ele achou por bem pedir um auxiliar para ajudá-lo na missão de pastorear, de administrar a Arquidiocese da Paraíba, que conta com mais de 1,5 milhão de habitantes. João Pessoa, a grande João Pessoa e as cidades do interior que formam a Arquidiocese. Então, o auxiliar é esse que vem para ajudar, então colaborar. Então, Dom Delson já me deu algumas missões para que eu possa aqui bem desempenhá-las na Arquidiocese da Paraíba. Específicas, inclusive. Específicas, Eu estou acompanhando diretamente duas foranias da Arquidiocese, que é a forania do Agreste e Vale do Mamanguape. Então, estou acompanhando, ajudando também. Nós estamos dividindo a agenda, que é muito intensa, com crismas, celebrações de missas, participação em festas de padroeiros, por toda a Arquidiocese da Paraíba. E entrevistas. Sim, também entrevistas no meio do possível. Nessa comunicado, com a população e com os fiéis todos, enfim. Agora, muita gente tem aí a ideia de que o bispo auxiliar, ele vem para suceder o bispo numa sequência, mas eu tinha até me informado que na verdade nem pode fazer essa sucessão enfim, você pode explicar mesmo, tem essa história de o bispo auxiliar tá vindo, Dom Alcivan tá vindo para se preparar para assumir como bispo, arcebispo da Arquidiocese da Paraíba no lugar de Dom Delson. É isso ou não é isso? Se pode ou não pode? Não, veja bem, não é basicamente isso, o objetivo não é esse, Ou seja, nós estamos chegando como auxiliar, e a igreja ela pode pedir daqui a um tempo que eu possa ir para outra missão, noutra diocese, e daí por diante. Não significa que o auxiliar irá substituir automaticamente o arcebispo. Acontece que muitas vezes o arcebispo é transferido ou renunciou pela idade, como é de praxe na igreja, e o auxiliar permanece auxiliar, chegando outro arcebispo continua como auxiliar, ou também sai. Então, eu não venho com essa missão de substituir Dom Delson. Dom Delson vai completar 70 anos agora, terá mais 5 anos pela frente na Arquidiocese, até completar a idade canônica dele. E aí a anunciatura vai definir quando chegar o tempo da renúncia dele. Se vai mandar outro bispo para ser o arcebispo,
eu posso continuar como auxiliar, posso sair, né, mas automaticamente, né, eu não diretamente não posso, né, assim, substituí-lo, né, como canonicamente, né, como o arcebispo da Paraíba. E, aliás, o próprio Vaticano, quando anunciou a nomeação pelo Papa Francisco, a sua nomeação, bispo, mencionou e informou que foi o próprio Dom Delson, né, que fez esse pedido para poder auxiliar e contribuir com todas as missões aqui da Arquidiocese da Paraíba. Deixa eu lhe perguntar de forma muito clara, esse episódio do Hospital Padre Zé, que muito mexeu e abalou toda a sociedade pessoense, e todo o fardo, né, reflexo disso tudo, teve alguma também inspiração nesse sentido, de poder contribuir, para poder amenizar também e dividir todas as tarefas nesse sentido? Do que aconteceu com o Padre Egídio? Eu creio que não está, essa nomeação minha não está diretamente ligada a este fato, né? Porque eu lembro muito bem que Dom Delso, logo quando foi nomeado aqui arcebispo, né, em 2017, salvo engano, numa entrevista, né, ele já dizia naquele momento que gostaria de contar com um bispo auxiliar. E é tanto que ele, né, pediu um auxiliar já naquela época, porém o núncio apostólico na época, ele disse que não estava na hora, esperasse um pouco. Ele já veio com essa intenção? Já, não é, porque realmente é uma arquidiocese muito grande, né? Uma coisa é você governar uma diocese do Porto de Caicó, onde ele foi bispo, com 300 mil habitantes, toda a diocese, Campina Grande, um pouco maior, né? Mas do tamanho da Paraíba, não é? Aí já passa né, por milhões. Exatamente, por os milhões, né? Mais de 1,5 milhão de habitantes em Arquidiocese da Paraíba. Então, a minha vida não tem nenhuma ligação com esse fato, né? Ou seja, eu vim porque Dom Delso necessitou, né, de um auxiliar para acompanhar melhor a vida da arquidiocese. Imagine a grande João Pessoa, né, 33 municípios, é por isso que eu estou com 2 foranias acompanhando, 2 foranias, para crismar, visita pastoral, festa de padroeiro, né? Ou seja, para o bispo é muito pesado, além, né, da toda a parte administrativa, despachos na cúria que o bispo deve fazer. E eu venho e assim nós dividimos a agenda e fica mais leve, né, as atribuições que nós temos que vivê-las como o arcebispo e como bispo auxiliar. Eu vi que o senhor é mestre em direito canônico, não é isso? Sim. Tem uma formação muito específica em relação a isso. Tem alguma informação já do ponto de vista da igreja em relação ao Padre Egídio, do que vai acontecer, do que aconteceu, de processos internos na igreja, aí falando nada de processo judicial nem criminal, o que está correndo na justiça, mas do ponto de vista da igreja, já se tem ali algum reflexo, ou reflexos outros daquilo tudo que já foi feito? Eu não tenho nenhuma informação, né, sobre o processo canônico dele, né? O Padre Luiz Carlos, né, que é o vigário judicial da arquidiocese, é quem comanda, quem conduz todo esse processo, né, está com ele, né, e certamente está caminhando, mas pessoalmente não tive ainda acesso a nenhuma informação aos autos desse processo, não. Então eu creio que ele está tramitando normalmente, né, até a sua conclusão. Bom, vamos falar da Semana Santa, vamos falar da Sexta-feira da Paixão. Qual é, enfim, e eu vou chamar o intervalo para o senhor dizer no próximo bloco qual o propósito, qual a simbologia, qual o significado de um dia como esse, de uma sexta-feira como essa, do Alcivan. Daqui a pouquinho o senhor responde, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.